Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Lanterna Verde Absoluta, edição número 9. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. No silêncio absoluto, uma voz rompe o vazio, chamando Steven Dayton e ordenando que ele esteja com medo, enquanto um presságio sombrio se forma e revela que o mundo que está chegando avança sem parar, mais perto a cada dia, a cada hora, a cada segundo. Ela exige que ele alerte o planeta, que avise todos antes que seja tarde, mandando ele temer o rosto de aço. No coração do laboratório caótico, o cientista é arrancado de sua imersão elétrica por batidas fortes na porta, murmurando com desconfiança se era a pizza que tinha pedido, apenas para ouvir o visitante anunciar que traz boas notícias, algo que ele mesmo ironiza como perto o suficiente para um código de entrada. Mas quando abre a porta armado, ele reclama que aquele "eu trouxe as boas novas" soa como se estivesse vendendo religião e ameaça que da próxima vez só entra quem disser a contrassenha exata, porque o que eles estão construindo ali tem poder para mudar o mundo ou destruí-lo. A capacidade de enxergar cada pensamento antes mesmo de ser dito. E nada disso pode vazar, não até que estejam realmente prontos. Enquanto os dois avançam pelo laboratório, o cientista tenta conter a excitação ao explicar que está perto, muito perto, repetindo o experimento da manhã e tentando separar o que vinha de fora do que era apenas ruído de sua própria mente, insistindo que a experiência deveria ser considerada irreal, sempre. Mas ao testar os parâmetros da outra vez, ele viu a mesma imagem vívida e admite que não acredita mais que seja alucinação, confessando que acha ter feito contato, uma ligação com um pensamento além da experiência humana. Ele treme ao afirmar que o dispositivo alcançou uma consciência que não pertence a este mundo, que falou com ele, que o alertou, e num salto absurdo de normalidade, pergunta faminto se o colega trouxe almoço, recebendo apenas um seco não em resposta e uma arma apontada para ele. O cientista mal tem tempo de reagir antes de ser alvejado várias vezes, caindo em choque ao balbuciar o nome de Terry, só para ouvir do assassino que Terry morreu, depois de entregar sua contrassenha e que, no fundo, ele nem deveria se sentir culpado, já que estava prestes a ser vendido para Hector Amon. O homem se apresenta como Keith, explicando com frieza que o antigo informante era ganancioso, descuidado, difícil. Por isso, Amon chamou alguém mais competente, alguém cujo codinome é Nêmesis. Enquanto a fumaça se dissipa e o corpo agoniza, ele pergunta se o doutor tem mais alguma dúvida, e sem esperar resposta, pergunta com naturalidade se pode fazer uma ligação enquanto está ali. Nêmesis aciona o contato e confirma que o alvo está morto, ouvindo a voz fria do outro lado exigir a contrassenha e lembrá-lo de que deveria se importar, porque aquilo podia salvar sua própria vida. Em um escritório distante, a resposta chega clara. O código de hoje é Rococó. E logo vem a cobrança impaciente perguntando se o trabalho foi concluído e se ele deve se livrar do corpo antes da equipe chegar. Ele garante que o dispositivo Mento está seguro. Escuta o cliente reclamar que não o paga para limpar sujeira e, sem perder o fôlego, ainda comenta que o aparelho faz as pessoas verem alienígenas, antes de dizer que tem outro serviço, um estranho. Nêmesis pede os detalhes, afirmando que decidirá quão bizarro é, e a resposta vem carregada de fumaça e tensão. O nome é Mullen, Joe Mullen. Joe encara o corpo de Hal Jordan desacordado no sofá, enquanto Ken a provoca, perguntando por quanto tempo o namorado dela vai continuar ali dormindo, irritando Joe a ponto de responder que ele está apagado há mais de 24 horas, e seja lá o que isso for, certamente não é sono, e que ele nem é seu namorado. A outra rebate com sarcasmo, dizendo que sabe disso porque o homem está bem à frente dela, não atrás de suas costas. E Joe tenta cortar a discussão, pedindo para ela parar. Mas a tensão só cresce quando Joe diz que entende que Cam guardou pequenas farpas por anos, achando que nunca teria chance de usá-las. Mas agora ela está ali.
A discussão explode quando Ken acusa Joe de achar que ela só está ali para aguentar tudo calada, despejando a frustração de quem está fugindo de algo pior e não tem mais para onde correr. Lembrando Joe dos velhos tempos entre elas. Joe rebate sem entender a insinuação, e Ken devolve que, quando se conheceram, Joe era apenas uma garota que tinha acabado de assumir quem era. Jogada direto da estação para dentro do furacão que Ken representava, pedindo que venha morar comigo, venha para casa comigo, case comigo, enquanto tantas outras fugiam dela, antes que a tímida ratinha do interior aparecesse. Joe tenta se defender ao ouvir que era jovem demais e nova demais para perceber o tamanho do alerta vermelho que Cam realmente era, e se irrita com a sugestão de que a outra tenha tirado vantagem dela. Mas Joe corta, dizendo que isso implicaria intenção, e Cam não funciona assim, porque ela não faz planos para amar alguém e depois sumir com estratégia. Joe suspira, dizendo que Cam é apenas uma zona de desastre e que ela também é, então talvez isso seja empate. A resposta de Cam vem quebrada, vulnerável. Não era manipulação. Ela estava realmente apaixonada por Joe. A confissão de Ken acende um estopim em Joe, que explode dizendo que amou Ken por um tempo, mas que a única coisa que ela realmente amou na vida foi o próprio trabalho. A raiva aumenta quando Joe despeja o caos que a cerca, uma nave gigante pousada na cidade. O amigo de infância possuído por uma sombra maligna que não acorda mais, e um chefe que parece um Jesus espacial cheio de alertas enigmáticos sobre planetas assassinos. Para piorar, ela e um tal cara-pássaro agora estão sendo caçados por serem anomalias na ordem cósmica. E Joe grita se isso finalmente faz dela o tipo de trabalho que Ken consegue amar. Se agora Ken quer estar perto dela. Do outro lado, a loira apenas acende um cigarro com calma ensaiada. Solta a fumaçada e repete intrigada: Cara-pássaro? De onde veio esse cara-pássaro? Cam solta a fumaça enquanto provoca Joe, dizendo que ela já havia contado tudo sobre o encontro alienígena e que agora estava mudando a história ao mencionar um tal cara-pássaro. Joe tenta explicar que todos os envolvidos eram humanos até certo ponto, exceto o alienígena original, o Abin Sur, o guardião do nível verde. A tensão sobe quando Ken aponta que notou uma discrepância e precisa entender o que isso significa. Porque isso não quer dizer que Joe esteja mentindo, a não ser que ela consiga falsificar aquele brilho esmeralda. E exige saber onde o tal sujeito entra nisso. Joe enfim responde com o nome, Tomar Re. Alguém como ela. Alguém que recebeu esse poder por acidente. Uma anomalia também. Joe revela que, quando recebeu aquele nível verde de luz, o anel drenou a energia de Abin-Sur e imprimiu tudo nela, detonando uma enxurrada de visões que mostravam coisas impossíveis. Um homem de pele rosa viva, com algo sem alma e metálico se fundindo à mente dele. Um rosto de aço, um círculo de luz cercando uma estrela negra. Entre essas imagens, ela viu também Tomar Re, a anomalia da luz vermelha. E o mais assustador é que naquele instante ele também a viu. Diante do peso das visões, Cam solta um suspiro impaciente e manda Joe tirar o anel, reacendendo uma discussão antiga. Joe se irrita, perguntando se ela realmente queria voltar a isso, mas Cam insiste, dizendo que Joe absorveu o poder de Abin-Sur pelo anel e questionando se a energia está nela, no anel ou nos dois. Joe lembra que até Hal pediu para ela tirar, ou melhor, a coisa dentro de Hal pediu. E Ken devolve que, assim, ele já não parece tão assustador. Ela repete com firmeza que Joe deve tirar o anel, enquanto Joe hesita, confessando que não sabe, que não o remove desde... E ao tirá-lo, os poderes desaparecem. Quando Joe finalmente remove o anel, o brilho some e ela engasga, dizendo que é ela de novo, normal. Mas Ken reage num impulso estranho, agarrando o anel da mão dela enquanto Joe pergunta o que diabos ela está fazendo. Com o anel em mãos, ela ataca a mesa, quebrando tudo em um estrondo enquanto o verde se espalha pelo ar como faíscas vivas. De pé entre os destroços, Ken observa o anel pulsando em sua palma e admite que talvez nunca tivesse força para destruir a mesa antes. Difícil saber, sua adrenalina está no limite. Ela constata que o anel funciona de verdade apenas com Joe, mas mesmo assim continua sendo uma arma poderosa.
e completa com frieza incômoda que, pelas histórias de Joe, agora há um alvo nas costas dela, vindo de uma galáxia inteira de distância. Com um anel tremendo entre os dedos, Joe percebe que Ken acabou de descobrir como torná-la vulnerável, e a urgência cresce quando ela manda Joe colocá-lo de volta imediatamente. Antes de ordenar que anote cada detalhe das visões assim que lembrar. Já vestindo o casaco, Ken anuncia que vai sair, deixando Joe confusa e perguntando para onde, só para ouvir que ela precisa contatar Simon Bass, o parceiro dela. Alguém que talvez seja confiável, embora o mesmo não possa ser dito do novo parceiro dele, muito menos de Johnny Double. Ela admite que não acha possível enfrentar isso sem Simon e pede, quase num pedido mascarado de pragmatismo, que Joe fique longe das janelas. E quando a porta se fecha, Joe fica sozinha no silêncio, murmurando para si mesma que no fim das contas, Kim ainda não quer estar perto. No escritório iluminado demais para a hora da noite, o agente à mesa agradece a presença dos dois e pergunta a Bess como está sendo trabalhar com uma nova parceira. Lembrando que é a primeira vez dele com uma psíquica nível 2. Ela corrige de imediato que não é telepata, só tem clarividência e psicometria, tudo descrito no arquivo, caso ele tivesse lido. O chefe tenta transformar o constrangimento em humor barato, sem sucesso, e Kari interrompe para perguntar a Bess sobre algo que o arquivo não citava: a máscara. Bess explica com naturalidade assustadora que é uma lembrança do caso do Dr. Silence, uma pequena condição que o faz deixar de existir se ver o próprio rosto nu, o que Kari devolve com incredulidade ao dizer que aquilo é menor para ele. O agente bate na mesa pedindo foco. Eles tinham prometido progresso no incidente Evergreen. E segundo Kari, eles finalmente têm um nome. Bass revela o nome com gravidade, Hal Jordan, enquanto mostra no celular a imagem desgastada do homem que se tornou o centro do caso. O chefe pergunta o que exatamente está vendo, e Bass explica que o policial estadual Matthew Cole desapareceu há 1 ano e meio. Encontraram apenas o distintivo dele no asfalto rachado, ao lado do carro abandonado, sem sinal do próprio agente. A filmagem do painel registra Cole detendo um suspeito, quadro a quadro, até que num instante a imagem some como se a realidade tivesse sido arrancada da tela. Bass acrescenta que Hal Jordan é um vendedor de brinquedos, ou melhor, era, antes de tudo isso acontecer. A investigação avança enquanto Bass explica que encontraram Hal graças à presença online dele. Um vendedor de brinquedos que expunha cada detalhe da própria vida na internet. Mãe na Flórida, um irmão no Colorado, outro na Grécia. Nenhum deles digno de suspeita. Mas amigos são outra história, diz ele, mostrando uma foto antiga com a legenda "Olha quem voltou à cidade". O chefe pergunta se deveria reconhecer a garota ao lado de Hal, e Bass responde que não, mas ele a reconhece muito bem. Ele foi ao casamento dela, testemunhou quando ela partiu o coração de sua parceira e depois voltou para casa em Evergreen. A revelação cai como um peso na sala. Aquela garota é a ex-esposa de Cameron Chase, Sojourner Mullen. O chefe fica em silêncio avaliando a revelação e pergunta se Ken poderia estar envolvida, ao que Baz responde com um sorriso torto que duvida disso, e se estivesse, jamais contaria. O chefe agradece o trabalho e manda os dois seguirem a pista de Jordan, marcando uma próxima reunião para o dia seguinte. Assim que ficam sozinhos, John deixa escapar um suspiro pesado e, ainda pressionado pela informação, liga discretamente para Carol Ferris, perguntando se Amon estava disponível e dizendo que encontrou uma possível localização ligada ao nome que ela havia lhe passado. Sozinha, com Hal desacordado, Joe rabisca freneticamente cada fragmento das visões, murmurando que ele podia acordar a qualquer momento para ajudar. Quando batidas fortes interrompem o silêncio e uma voz chama por ela, dizendo ser John, ela tranca o caderno, levanta em alerta e avança até a porta enquanto ele insiste que sabe que ela está ali, que isso é sério. A luz verde começa a pulsar em seu corpo, inundando a sala com um brilho feroz, e Joe sente a urgência de tomar forma com os olhos incendiados de energia, enquanto ouve ele falando que eles não têm muito tempo. A energia verde ainda vibrava ao redor de Joe quando ela abriu a porta, chamando por John e perguntando o que ele estava fazendo ali. E por que estava usando aquele terno estranho? Mas a resposta veio sem palavras. Apenas o brilho amarelado saindo do cano da arma. Um disparo seco que atravessou o ar antes que ela pudesse reagir.
O impacto a lançou para trás, o corpo sendo arrancado do chão enquanto a luz esmeralda tremulava em choque. Cambaleando no chão, Joe tenta conter a dor enquanto o impostor comenta, com um sadismo quase casual, que as redes sociais são uma maravilha, porque as pessoas despejam ali tudo: nomes, datas, vídeos, perfeitos para ele copiar uma voz. Imitar a voz sempre foi a parte mais difícil, diz ele. Enquanto Joe percebe, com a respiração travada, que aquele homem não é John. Ele aponta a arma e avisa que o projétil cravado no ombro dela é de ouro, e que, segundo a inteligência recebida de Rice, isso é uma péssima notícia para alguém como Joe. O brilho verde rugindo ao redor dela explode em fúria quando ela exige saber o que ele fez com Todd Rice, mas a resposta vem em forma de outro disparo. Segundo tiro rasga o ar e atinge o estômago de Joe, derrubando-a contra o chão, enquanto o assassino avisa que, se fosse ela, ficaria caída. Ele relata com frieza que várias fotos de Hall mostram também um homem familiar, John Stewart, chefe dela, da Stewart Architecture, e que usar esse rosto foi a maneira perfeita de fazê-la baixar a guarda. A névoa se desfaz, revelando o verdadeiro impostor, que ela admite com orgulho que estava certo. Mesmo sangrando, Joe rosna que ele está morto, arrancando dele um comentário quase admirado sobre a força de vontade dela. E enquanto ele ergue a arma outra vez, diz que deveria tomar mais precauções. Apresenta-se casualmente como Keith, antes de lembrar que naquele trabalho seu codinome é. No chão, sangrando e lutando para manter a consciência, Joe encara a figura dourada que se ergue sobre ela como um veredito inevitável, enquanto ele se apresenta com frieza quase triunfal, dizendo que o seu nome de guerra é Goldface. E diante dessa revelação, torna-se claro que Joe não está diante de um simples assassino, mas de alguém moldado para caçar, um predador reluzente, pronto para finalizar aquilo que começou. Essa foi uma pincelada da história da HQ Lanterna Verde Absoluto, edição número 9. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!